maioria das pessoas, quando vão falar no microfone, tem uma descarga de adrenalina, a pessoa fica tensa, e aí o que ela faz? Ela começa a fazer tricô. Eu falo que é tricô, só pode ser. Ela enrola o fio, aí ela solta o fio. Aí ela tá falando, ela enrola o fio, aí ela solta o fio. Por favor, vai usar microfone com fio? Não é o microfone que eu mais gosto, tá? Mas não faz tricô, pega o fio, solta o fio, pega o fio, solta o fio. Olá, eu sou Gislene Esquerdo, criadora do método Apresentação de Impacto. E nesse vídeo eu vou contar pra você 3 erros para você não cometer ao usar microfones. E o erro número 1 é o erro de ter medo do microfone. Tem gente que só de pensar em pegar o microfone na mão já começa a ficar nervoso, já começa a transpirar, o coração acelera. Então, primeiro, entenda que o microfone não é seu inimigo. Muito pelo contrário, ele é seu amigo. Erro número 2 é não saber escolher qual microfone utilizar. Por exemplo, para eu gravar esse vídeo com você, como a minha atenção está 100% voltada para um único público, que está bem na minha frente, que é você, eu posso usar um microfone de lapela, porque mesmo que eu vire o rosto para cá, aliás, não tem sentido eu virar o rosto para cá, porque eu não estou falando com ninguém que está aqui. Aqui, inclusive, tem uma samambaia, mas tudo bem. Então eu falo com quem está na minha frente. Então, quando eu estou com o microfone de lapela, ele capta o som que está nessa direção. Então, eu não vou virar para cá, por quê? Porque o meu foco está exclusivamente aqui. Ou seja, esse não é o microfone indicado, por exemplo, para eu ministrar uma palestra presencialmente, onde eu vou ter que me movimentar, olhar para diversos lados. Combinado? Então, erro número 1 é ter medo do microfone. Erro número 2 é não saber qual microfone utilizar. E o erro número 3 é não saber posicionar o microfone corretamente. Para falar sobre esse erro, eu trouxe aqui alguns microfones. Esse daqui é um headset. O headset, normalmente, a gente posiciona ele desse jeito aqui. Deixa eu me vestir. Então, eu coloco ele por baixo do cabelo, para não ficar aquele capacetão aqui, combinado? Eu coloco ele, ou se for homem, o cabelo for curtinho, ou mulher com cabelo curtinho, você também posiciona ele de um jeito que a haste dele aqui atrás, não sei se você vai conseguir ver, mas a haste dele aqui atrás fica bem embaixo, então ela não vai marcar o seu cabelo, enfim, vai ficar esteticamente bacana, tá certo? E aí você posiciona, eu normalmente escondo o fio, cadê o fio? Tá aqui. Eu escondo o fio por dentro da roupa e deixo ele nessa posição aqui, tá? Então, deixo ele nessa posição, não é na frente da boca, porque ele começa a pegar todo o sopro que você tá falando, mas também não é aqui do lado, porque ele não vai pegar o som direito. Então, você deixa ele próximo à sua boca, mas não tão na frente, para não pegar aquela respiração sua, combinado? Depois, um outro micro, inclusive esse aqui é o que eu mais gosto de usar, porque ele me permite ter mobilidade com as mãos livres. Outro microfone é o microfone sem fio. Ele também te dá mobilidade, porque você não fica preso ali no fio, enfim. Mas você tá com a mão presa, tá? Então você tá com a mão presa. Como é que a gente utiliza esse microfone? Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você quer falar com as mãos, só que o microfone tem que estar posicionado. Por favor, não babe no microfone. O que é babar no microfone? Apesar desse microfone ser só meu, eu até poderia grudar ele assim na boca. Por favor, não faça isso, é muito nojento. Então você posiciona o microfone aqui, ó, nessa posição. Não é nem assim, tá certo? Porque vai tampar a sua boca na sua audiência. Não é aqui, porque o som não vai captar. Ele é aqui, nesse formato de ângulo. Combinado? Agora, esse microfone aqui é um microfone com fio, mas o meu cabo estava ruim e eu joguei ele fora. Então, eu vou fingir que esse aqui é um cabo do microfone com fio, só para eu poder te dar esse exemplo, combinado? O microfone com fio, você, beleza, tem um fio preso aqui, e aí, deixa eu fazer aqui uma gambiarra. Aí, você tá com um fio preso aqui. O que acontece? A maioria das pessoas, quando vão falar no microfone, tem uma descarga de adrenalina, a pessoa fica tensa, e aí o que ela faz? Ela começa a fazer tricô. Eu falo que é tricô, só pode ser. Ela enrola o fio, aí ela solta o fio. Aí ela tá falando, ela enrola o fio, aí ela solta o fio. Por favor,
Vai usar microfone com fio? Não é o microfone que eu mais gosto, tá? Mas não faça tricô, pega o fio, solta o fio, pega o fio, solta o fio. Não, não faça isso. Esse daqui são 3 erros comuns que muitos cometem ao ter que usar microfone ao falar em público, tá certo? E de todos, de verdade, o que eu mais gosto pro presencial é o microfone headset, é esse daqui, tá? O primeiro que eu mostrei. E pra gravar vídeo, o que eu mais gosto é o de lapela, que é esse daqui que eu tô usando. Deixa eu tirar. É esse daqui. Eu coloco o fio por dentro da minha blusa. Opa! E ele me dá mobilidade para gravar o vídeo, uma qualidade de áudio bom. Nem sempre meus vídeos foram assim, mas enfim, feito é melhor que perfeito, a gente está em um processo de desenvolvimento contínuo e você também. Então tá aí a dica de hoje para você usar o microfone de uma forma correta, para que a sua apresentação tenha um impacto positivo e não um impacto destrutivo na sua carreira. Combinado? Gostou desse vídeo? Escreva para mim, deixa um comentário, gostei. Inclusive, se você quiser outras dicas, outras dúvidas que você tiver, outras sugestões, deixa também no comentário, tá certo? Porque daí eu vou pegar as suas dicas e nos próximos vídeos eu vou gravar especialmente para você. Agora tem mais. Eu quero fazer um convite. Deixa eu soltar aqui tudo isso. Pronto. Eu quero fazer um convite. Se você realmente quiser mais, se você realmente quiser saber uma metodologia para se apresentar com impacto, eu quero te convidar para o segundo workshop Apresentação de Impacto, que acontecerá num evento ao vivo no dia 2 de junho, tá certo? Então nesse vídeo, não sei se aqui em cima ou aqui embaixo, tem um link, clique, inscreva-se, porque como vai ser ao vivo, as vagas são limitadas e eu quero muito poder ter você nesse evento comigo. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!